Olá, meu nome é Tatiane Moura, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia ortopédica e traumatológica, tenho formação completa em Pilates, no método Pilates, e eu resolvi fazer esse vídeo porque não só as pacientes, as praticantes de Pilates, têm dúvidas sobre o tema Pilates na gestação e pós-parto, mas também muitos profissionais têm dúvidas. Acabo recebendo muita pergunta de colegas na área a respeito do que pode ou não fazer com a gestante, ou com a paciente, praticante que recentemente teve bebê e quer fazer o Pilates ou quer retornar para o Pilates. Então eu vou tentar de forma breve, pelo menos alguns pontos que são básicos que a gente precisa saber, tá? E o mais importante, o que eu não posso fazer com a gestante ou quem recém teve bebê. Pilates ele é muito interessante. Quem está planejando entrar no período de gestação, fazendo uma atividade que mantenha a força, a flexibilidade sem impacto e que a carga é de forma muito gradual, de acordo, por exemplo, quem faz Pilates nos aparelhos com as molas, E os exercícios eles trabalham muito a musculatura do assoalho pélvico, que a gestante ela vai precisar trabalhar essa musculatura, tanto para auxiliar na hora do parto, se ela for optar por um parto normal, ou até então para diminuir a ocorrência de incontinência urinária, Porque quando a barriga vai crescendo, vai pesando mais sobre a musculatura ali do assoalho pélvico e faz com que aconteça episódios de perda urinária. Então a gente vai tentar impedir isso através dos exercícios no Pilates. E fora a respiração, relaxamento, nós temos os princípios do método Pilates que vão atuar de forma direta nessa gestante. Uma coisa que a gente tem que estudar, tem que ter o conhecimento, são as mudanças hormonais que ocorrem durante a gestação. No início da gestação, por exemplo, eu tenho a relaxina. A relaxina, ela tem a função de relaxar a musculatura da pelve. Promove um relaxamento de toda a musculatura, na verdade. Então, eu tenho que cuidar muito com esse hormônio quando eu proponho exercícios de alongamento, por exemplo. Porque como ela pode dar uma impressão de um falso alongamento, se é uma gestante, se eu estou trabalhando com uma gestante que eu já conhecia ela antes da gestação, então eu já tenho uma ideia de como é que é o alongamento dela. Se não, que acontece muito isso, principalmente por indicação do obstetra, do ginecologista, do obstetra, a gestante começar a praticar o Pilates, então tu não conhecias ela antes, tu não sabes como é a flexibilidade dela, o alongamento dela. E muitas vezes, se eu faço um alongamento muito amplo, eu posso romper fibras, porque ela pode estar fazendo um alongamento excessivo que ela só está conseguindo fazer por causa desse hormônio da relaxina. E eu posso romper fibras musculares com isso. Então, tem que cuidar com os alongamentos excessivos. E fora os outros hormônios que vão estar presentes e que eu preciso estar atenta ou atento na hora da montagem dos exercícios para essa gestante. Eu vou botar uma imagem para vocês de algumas alterações posturais que a gente vai ter nessa gestante, que a gente vai observar nessa gestante, e que de acordo com essas alterações a gente vai também trabalhar nos exercícios, os exercícios de forma a dar mais ênfase a essas alterações para que elas não ocorram de forma tão acentuada na gestante. O afastamento dos pés, para aumentar a base de apoio em função da mudança do centro de gravidade que esse aumento na barriga vai proporcionar. Uma pronação dos pés, uma hiperextensão de joelhos, uma rotação externa de quadril, uma hiperlordose na região lombar e uma hipercifose na região torácica, até pelo aumento das mamas. Rotação interna de ombros, protusão da cabeça, da cervical. Algo muito importante que muitas pessoas não se dão conta
é trabalhar a questão da prevenção da diástase do músculo reto abdominal. Como é que eu vou fazer isso? O Pilates ele é muito bom para isso, porque a gente trabalha com abdominais métricos, né? O que facilita, porque a flexão de tronco, ela auxilia a criar diástase abdominal, por isso é muito importante que vocês ensinem para a gestante como ela deve se levantar da cama, não diretamente com flexão de tronco, e sim deitar em decúbito lateral, sentar e então levantar, né, justamente para não ocorrer a diástase do reto abdominal. É importante eu saber que tem algumas contraindicações para a realização do método na gestante. A primeira coisa, tá? Quando aparece uma gestante para fazer pilates comigo, eu solicito um atestado do obstetra ou da obstetra. Por quê? Porque é só esse profissional que vai saber da real situação da mãe e do bebê. Então, eu preciso da autorização dele para eu poder estar começando com as atividades no pilates. Eu preciso da autorização para iniciar tanto no período gestacional como também no pós-parto. Quando que eu preciso cessar com os exercícios? Tá tudo ok, a gestante realizando os exercícios, mas daí acontecem algumas coisas que eu preciso parar com os exercícios. E quando vai ocorrer esta situação? Um sangramento vaginal, dispneia antes do exercício, né, falta de ar, frequência cardíaca alta, pressão arterial alta. É importante a gente, principalmente a pressão arterial, a gente medir antes e depois do atendimento. Dor de cabeça, dor no peito, fraqueza muscular, enjoos. A intensidade do exercício vai ser aquela que seja confortável para a gestante. Eu costumo dividir os tipos de exercícios por trimestre gestacional. No primeiro trimestre, 7 a 10 dias após a fertilização, a gestante ela já começa a sentir alguns sintomas. O primeiro trimestre ele vai se caracterizar por náuseas, vômitos, mal-estar, sensibilidade nas mamas, aumento da diurese, aumento do cansaço. É importante eu saber o que essa paciente fazia, essa praticante fazia antes da gestação, se ela já estava acostumada a fazer uma atividade física, se ela não estava acostumada. Então, no primeiro trimestre, eu costumo priorizar o trabalho dos princípios do método Pilates. Nós temos 6 princípios que são muito importantes para nós trabalharmos: o padrão respiratório, o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, em diversos decúbitos, sentada, em pé, deitada. Se ela já fazia pilates antes, pode manter o ritmo, porém eu vou evitar algumas posições. Eu vou evitar exercícios em posição invertida, cabeça para baixo, saltos, isometrias prolongadas e alongamentos excessivos, já pelo motivo que eu falei para vocês da relaxina. E eu preciso cuidar porque a relaxina, ela ainda está presente em alguns meses após o parto. Então, no pós-parto, eu também preciso cuidar com os alongamentos excessivos. No segundo trimestre, a gestante ela vai ter uma disposição melhor, vai estar mais adaptada tanto fisicamente quanto psicologicamente a essas mudanças que já estão ocorrendo com ela. E eu preciso tomar muito cuidado por causa disso. Como ela vai estar mais disposta, ela vai querer se aventurar mais nos exercícios. E aí, nesse momento, a gente tem que dar uma freadinha, tá? Nessa gestante. Então, eu vou trabalhar com menos cargas e menos exercícios que tem que ficar por sustentação muito longa. Eu preciso cuidar exercícios que botem pressão na extremidade dos punhos, aqui nas mãos, porque com as mudanças hormonais eu posso ter um aumento do edema periférico, então pode ser desenvolvida, por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo, a gente tem que cuidar dessa questão. Eu vou pensar mais em exercícios simples do que em exercícios complexos, exercícios que sejam de fácil execução, pensar em ativação de transversos, exercícios estabilizadores de quadril, por exemplo, trabalhar glúteo médio, muito importante. Evitar posições de cadeirinha, pensar em movimentar membros inferiores com elevação, para justamente diminuir, né, o edema que vai ocorrer em membros inferiores, principalmente nos pés.
A partir de 5 a 6 meses, eu diminuo a posição de decúbito dorsal, ou seja, posição deitada de barriga para cima, porque com o aumento da barriga eu vou ter a pressão da veia cava inferior. Então, ou eu faço exercícios com uma cunha ou alguns travesseiros, algo que suba meu tronco, que fique mais inclinado, ou eu opto por exercícios deitada de lado, sentada em pé. No terceiro trimestre, lá na 35ª semana, eu vou começar a trabalhar com exercício de cócoras, é muito importante. Eu começo a trabalhar mais o relaxamento da musculatura da pelve do que fortalecimento. Então, exercício sentado na bola para relaxamento da pelve é muito bom fazer. Eu vou manter exercícios de estabilidade de membros superiores e inferiores, mas eu vou priorizar o relaxamento da musculatura da pelve e os alongamentos. Eu vou evitar de fazer exercícios de alongamento para a cadeia anterior do tronco. Por quê? Porque ela já está alongada, essa gestante ela já está bem alongada aqui na barriga, né? Então, eu não vou querer alongar mais essa região, estender mais. E priorizar também exercícios respiratórios, muito importante. Por quê? Porque ela vai ter mais dificuldade de respirar pela pressão que o bebê faz sobre o diafragma. Então, é muito importante trabalhar a respiração. Então, pós-parto, o que eu preciso cuidar no pós-parto? No pós-parto, eu preciso cuidar exercícios com muita carga nos braços, nos membros superiores, que pode alterar a quantidade e o sabor do leite materno, tanto movimentos com muito peso como movimentos exagerados também. Cuidar movimentos de barriga para baixo, porque pode ter o desconforto nas mamas. E também, se fez cesárea, né, nos pontos, tem que cuidar. Se ela já estava fazendo pilates no período gestacional, a curvatura da lombar não vai estar tão acentuada. E as alterações não vão ter sido tantas. E vai ser muito mais fácil o retorno do condicionamento, né, o retorno do corpo para antes do período gestacional. Então, como eu comentei também para vocês, a relaxina ela pode ter efeito após o parto e até 12 semanas. Então, o afrouxamento gravídico ele pode ainda estar presente. Eu preciso cuidar para não correr entorse e cuidar com amplitude de movimento excessiva. E eu preciso do atestado do obstetra, mas no geral, para o retorno ao Pilates, então, para o retorno ao Pilates, mínimo 20 dias após o parto normal sem intercorrência, e após cesariana, 45 dias e 60 dias para retornar aos exercícios abdominais. Então é isso, eu espero ter sanado algumas dúvidas de vocês referentes ao Pilates na gestação e pós-parto. E qualquer dúvida, podem me procurar. Um beijo!